Passamos agora à conferência do professor Humberto Teodoro Júnior sobre o tema Um Sistema Recursal Mais Eficiente. O professor Humberto Teodoro Júnior é advogado, professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais desde o ano de 1987. Professor Humberto, a palavra é sua. Bom dia a todos. Saúdo os organizadores deste evento, na pessoa do professor Eduardo Lamy, e agradeço inicialmente a distinção que me foi feita, convidando-me para essa exposição perante a nata do direito processual brasileiro, aqui reunido, numa efeméride, num acontecimento memorável, incomum mesmo, nas atividades acadêmicas e doutrinárias do direito brasileiro. Há cerca de 20 anos, o Brasil entrou em clima de evidente insatisfação com a operacionalidade do Código de Processo Civil de 1973 e passou a submetê-lo a uma constante operação renovadora que muitas vezes mutilava ou perdia a coerência com o sistema anterior e com o sistema mesmo desejado para uma projeção de aprimoramento. O Código de 73 não padecia de mácula profunda na técnica legislativa e procedimental. O que se queixava dele seria uma desatualização com o movimento sociocultural que foi intenso na segunda metade do século XX e que introduziu nos hábitos da sociedade valores novos que, ao tempo da edição do Código de 73, ainda não estavam na primeira linha de preocupação legislativa e jurisdicional. As queixas sociais que não se apegam à terminologia e preciosidades acadêmicas, essas queixas se voltavam ostensivamente e intensivamente contra a morosidade, a pouca eficiência com que a jurisdição entre nós desempenhava o encargo constitucional de atribuir o acesso à justiça a todos em condição satisfatória. Nesse debate e durante essas reformas pontuais, o que se apontava frequentemente como um impasse real seria uma técnica que estava a carecer o processo de mecanismos recursais menos propícios à protelação e ao abuso do direito de demanda na justiça. Dizia-se que o número de recursos contemplados no direito positivo nacional era a principal fonte de embaraço para a presteza da jurisdição. Principalmente quando o problema era discutido com os tribunais e com os juízes, isto é, com os operadores práticos da justiça. Esse fenômeno era
trazido sempre como uma justificativa para a longa espera da conclusão dos processos no Brasil. A crítica, porém, se acha, a meu ver, e na opinião de muitos doutos processualistas, se acha desfocada da realidade judiciária, de maneira que o remédio preconizado por esses que entendiam ver no recurso a mazela principal do processo, uma drástica redução dos recursos civis existentes. Isso nada ou muito pouco solucionaria realmente os males de que padece a prestação jurisdicional contemporânea. Essa censura, na realidade, contém um desfoque, uma ocultação dos verdadeiros motivos, das verdadeiras razões do problema da justiça. Sabidamente, a demora no processo ou a insatisfatória tramitação das causas decorre diretamente, não é do processo, não é da lei, não é do recurso, decorre simplesmente da aparelhagem e da gestão da aparelhagem judiciária, que não tem evoluído durante esses séculos todos da nossa história, de modo a acompanhar as necessidades de uma tutela efetiva, em prazo razoável, como a Constituição exige em nome dos direitos do homem. Além disso, é preciso atentar que a solução proposta, redução de recursos, poderia, ao contrário do que se imaginava, atritar com outros princípios e conduzir, na verdade, a um indesejável cerceamento do direito ao contraditório pleno, à prova ampla e ao debate justo, capaz de produzir uma solução jurisdicional compatível com a constitucionalização total do sistema democrático em vigor no mundo ocidental a partir da Segunda Guerra Mundial. Não é somente de celeridade ou de agilidade na tramitação, não é pela medida do tempo do processo que se mede a boa ou má qualidade da prestação jurisdicional. Aí sim é que está o ponto em que a garantia da Constituição não pode ser tocada, que é a justiça adequadamente proporcionada ao caso que é deduzido perante os tribunais. De fato, o esforço que se tem feito de boa-fé e com consciência pela boa doutrina, não só brasileira, mas de todo o direito comparado de raízes continentais europeia, não tem sido somente para agilizar o processo, tem sido para construir uma ideia nova que já ganhou foros de direito fundamental, que é a do processo justo, do processo que tem raízes não nas leis processuais comuns, que são meramente instrumentais de garantias muito maiores, que são as garantias fundamentais da ordem constitucional, que são os direitos do homem. E nesse sistema, que é o sistema, vamos dizer, ápice da cultura ocidental, nesse sistema, o tempo é importante, porque a demora
pode e muitas vezes redunda em injustiça. Mas o mais importante de tudo é que o procedimento seja justo. E o procedimento só é justo quando leva a resultados justos. E os resultados justos são do direito material e não são do processo. Quer dizer, o processo não pode se transformar num embaraço para que o resultado justo seja alcançado. E nesse clima que o importante não são apenas as medidas restritivas, redutoras de tempo ou de técnicas procedimentais. O importante é que o processo flua segundo o princípio da legalidade, flua segundo o princípio da eficiência e flua, sobretudo, no sentido da justiça. E o processo só é justo no final se ele respeitar e assegurar todas as garantias que o legislador maior traçou para que o processo garantisse e promovesse o acesso pleno à justiça. Bom, então reduzir recurso não tem nada a ver com isso. Basta verificar que a demora, hoje, estatisticamente, durante o tempo total do processo, é muito maior em primeiro grau do que nas instâncias de segundo grau. Portanto, existe um problema que reside em outro local, que não é nos recursos. Os recursos foram tremendamente simplificados nos últimos 10 ou 15 anos. A facilidade com que se chega a um relator para obter uma liminar nunca existiu, nem se pensava em 30, 40 anos atrás. A possibilidade de ter um julgamento de mérito em poucos dias, por obra de relator, é uma realidade que não é do Código Novo, que já está implantado entre nós há muito tempo. Diz-se, mas o relator decide individualmente, mas recorre para o colegiado. Mas o que importa é que esse recurso para o colegiado não estimula a recorribilidade, porque ele está sujeito a apenas sanções e está sujeito a uma tramitação tão rápida que não faz o processo demorar. É questão de uma semana para outra, negada o recurso pelo relator, está colocado em mesa para que o colegiado confirme ou não a decisão singular e torne definitiva a via recursal. A professora Teresa Arruda Alvim, em seminário recente, abordou esse tema e demonstrou, com a proficiência que lhe é peculiar, que o recurso não pode ser transformado no vilão que querem que ele seja. Os tribunais é que ainda não passaram pela remodelação necessária de gestão e administração para compatibilizar com o espírito do processo justo, para compatibilizar com o procedimento legal que já está em vigor no nosso país. Nós continuamos vendo nos tribunais uma tramitação que remonta aos tempos reinóis, em que o excesso de carimbo, de papel e de registro é o que dá significado, que dá valor à atividade de uma coisa tão importante que é essa de fazer justiça, de cumprir a lei, porque em nome de uma dificuldade operacional, os tribunais cometem dupla infringência constitucional. Descumprem a lei, porque nenhuma lei procedimental prevê essa demora que existe atualmente nos tribunais. Essa demora não decorre do procedimento, decorre do descumprimento do procedimento, decorre das etapas mortas, e que existem porque a burocracia do serviço forense é a maior causadora disso, de uma tramitação lentíssima na parte administrativa burocrática. E o segundo pecado capital da justiça é contra a garantia constitucional da eficiência. Se os tribunais não estão cumprindo com eficiência a lei processual,
O que precisa ser reformado, o que precisa ser aprimorado, são os tribunais. São os órgãos judiciais que têm que procurar uma estrutura compatível com as necessidades sociais. A não atualização, segundo técnicas que não são jurídicas, que são técnicas de gestão e de administração, equivale a imputar a deficiência, por exemplo, do serviço de saúde pública, à falta de recursos ou de instalações para cumprir esse dever constitucional. Quem é que aceita esse tipo de justificação quando se trata da saúde, da segurança pública? Por que vai se aceitar quando se trata do acesso à justiça, da prestação jurisdicional eficiente, de acordo com a lei que já existe? Bom, o processo renovado, que está em tramitação e que está às vésperas de dotar o país de um novo Código de Processo Civil, felizmente não se deixou dominar por esse clamor setorial de redução de recursos, como sendo o caminho para implantar o processo de duração razoável que quer a Constituição. O processo novo praticamente não reduziu o recurso, a não ser no caso dos embargos infringentes, que são uma verdadeira excrescência no direito ocidental todo, não digo no direito brasileiro, porque não há lugar nenhum recurso parecido, sequer parecido com este. Bom, isto, tirar os embargos infringentes, portanto, não é sonegar ao jurisdicionado o devido processo legal e o direito de defesa, de ampla defesa, de duplo grau de jurisdição. Tem nada a ver com isso. É um recurso que só tem uma função de alongar o julgamento, de repetir julgamentos já feitos e consolidados. Mas, mesmo assim, vejam o que o projeto, na redação que foi aprovada na Câmara, fez. Não eliminou simplesmente o recurso, eliminou o fenômeno inconveniente da via recursal, porque eu fui desembargador durante 5 anos e sei dizer que um recurso de embargo infringente gastava pelo menos 1 ano para tramitar como um recurso novo, com novo relator, novo debate, novo contraditório e nova sessão de julgamento, novo órgão colegiado maior para enfrentá-lo. Bom, então o que o projeto fez para não dizer que estava tirando uma oportunidade de aprimoramento da defesa por pequena maioria? Criou-se simplesmente o mecanismo de, quando ocorrer a votação por 2-1 de votos, uma maioria pequena, que então, de ofício, o presidente da sessão de julgamento adiaria a conclusão e convocaria mais 2 desembargadores para dar um quórum mais sólido e um resultado satisfatório do ponto de vista do inconformismo com a pequena maioria do primeiro julgamento. Não é nenhuma novidade, porque esse tipo de operação é o que faz o Supremo Tribunal Federal, que faz o Superior Tribunal de Justiça, que pode julgar por 3 em turma, e quando se dá a maioria mínima, que não tem 3 votos no mesmo sentido, se adia o julgamento para que 2 outros ministros votem até chegar a uma votação vencedora com pelo menos 3 votos. É um adiamento de 1 semana, de uma sessão para outra, que não compromete a duração do processo e que satisfaz essa necessidade do jurisdicionado de se convencer mais intensamente da sua derrota. Outra medida no plano dos recursos que o projeto adota é a do agravo retido, a supressão do agravo retido. Aqui realmente se eliminou um recurso, mas, da mesma maneira,
não deixou o litígio, não deixou o instrumento processual e o direito de defesa sem remédio, porque se criou um outro mecanismo para impugnar a decisão contra a qual não caiba agravo de instrumento, que é um simples protesto, como se faz há dezenas de anos na Justiça do Trabalho. Uma petição avulsa que não tem necessidade de nenhuma justificativa, não tem contraditório, não tem resposta, não tem impugnação, e só tem um papel: evitar a preclusão. Porque o recurso contra essa decisão será realmente a apelação, se houver necessidade, porque até chegar à sentença final e a oportunidade da apelação, na maioria das vezes aquele ato interlocutório perdeu o sentido, não tem mais interesse para a parte em confirmá-lo ou realmente aí sim impugná-lo, porque a impugnação se faz pela apelação e não pelo protesto. Isso também não suprime garantias, não cerceia o devido processo legal. Renovação importante em campos de recurso do projeto é a supressão do duplo juízo de admissibilidade. Os processos sobem, os recursos sobem naturalmente ao juízo ad quem. Ao juízo ad quem, num único julgamento, é que decidirá se há motivo para conhecer ou não do recurso. E, conhecendo, já julga na mesma sessão o recurso. E, mais do que isso, o relator terá poderes, se é evidente a inadmissibilidade do recurso, para inadmiti-lo em decisão singular. Caso em que o recurso interno, o agravo interno, levará a matéria para o colegiado. Tudo de uma maneira muito mais singela, muito mais célere do que a atual. Ponto relevantíssimo da reforma é o do incremento da autoridade do precedente. Há uma revisão, e isso vai repercutir diretamente na via recursal, porque o projeto quer que a atividade jurisdicional de segundo ou de extraordinário grau seja feita com maior preocupação técnica, maior preocupação de uniformização, maior preocupação de convencimento, de tal maneira que esses posicionamentos possam, nos tribunais, criar confiança na sociedade de que aquela é a interpretação, aquela é a orientação que vai prevalecer toda vez que a causa litigiosa chegar ao tribunal em recurso. Então, essa posição de valorizar o precedente é algo que está umbilicalmente ligado à política de desestímulo ao recurso. Implantada a vinculação, a força vinculante das decisões reiteradas, repetitivas, das súmulas dos tribunais, as partes já conhecem, por antecipação, a sorte que vai ter o seu recurso, de maneira que não há como insistir em recorrer. Além das sanções, que serão naturais, porque esses recursos seriam naturalmente protelativos, porque não teria uma justificativa justa para convencer do seu cabimento, então sujeitaria às sanções de litigância de má-fé, não teria nenhum efeito procrastinatório, porque rapidamente, como está violando uma jurisprudência conhecida, esse recurso será inadmitido prontamente no primeiro momento em que o tribunal tiver que se manifestar sobre ele. Então, de duas maneiras, o reforço
do valor, da autoridade da jurisprudência, influi no sistema recursal e na capacidade de o sistema recursal não ser utilizado na via inadequada, de má-fé, abusiva, de protelar simplesmente a demora do processo. Uma outra medida, que o Código chama de incidente de assunção de competência, que já existe no direito atual, mas é muito pouco utilizada, por falta de uma regulamentação e de uma dedicação cultural, porque, como está no momento, a medida depende de regimentos internos, de tribunais e de uma política do próprio órgão judicante que recebe um recurso. Em que consiste essa assunção de competência? Consiste numa causa de maior repercussão, propensa a formar divergências, que o julgamento, ao invés de ser realizado pela turma comum, de 3, na apelação, passa a ser julgado por um órgão maior, que dê uma dimensão vinculante para todo o tribunal, a fim de que as turmas individuais não fiquem repetindo a discussão de 3 membros em cada vez sobre o mesmo tema a cada novo recurso que chegue. Então, a assunção, como está no Código agora, é feita mecanicamente dentro do tribunal, que leva isso para um órgão maior, por regra que está prevista no próprio Código de Processo Civil, não depende de previsão regimental. O que o regimento pode fazer, e deve fazer, é definir qual vai ser esse órgão maior, que terá competência para já uniformizar por antecipação essas possíveis divergências nas questões polêmicas que chegam ao tribunal. Também isso não é novidade, porque isso já vigora no Supremo Tribunal Federal, vigora com muita eficiência no Superior Tribunal de Justiça, que frequentemente recursos especiais ou extraordinários são levados a turmas, a sessões e até à Corte Especial ou ao plenário do Supremo para julgar originariamente o processo que, segundo a tramitação normal, seria decidido por uma turma de 3 julgadores. O efeito suspensivo foi também abolido como regra geral. No projeto, toda decisão, toda sentença produz efeito imediato, que não é, em regra, impedido pela interposição de recurso. Trata-se, sem dúvida, de um desestímulo ao recurso procrastinatório ou abusivo. Mas diz-se-á que, muitas vezes, a parte tem razão de recorrer, ele vai sofrer um prejuízo com essa executividade imediata. Mas não é assim que está no Código. Todo recurso será imediatamente havido, inflexivelmente, como impeditivo de execução. Não. O Código prevê que a parte tem o ônus de demonstrar que não pode ser executado o recurso e obtém do relator, como hoje acontece no agravo, obtém a suspensão da execução da decisão recorrida. Então, o mecanismo, de um lado, favorece a executividade imediata e, de outro, defende a parte que tem a razão para se opor a essa executividade pronta. Só que a oposição tem que ser justificada, tem que ter fundamento, porque, se não for fundamentada, não será acolhida pelo relator e poderá, conforme o caso, responsabilizar o ímprobus recorrente a responder por sanções econômicas pelo seu ato abusivo. E, mais do que isso, existe também um reforço que interessa à classe dos advogados, que foi lembrado aqui pelo deputado Paulo Teixeira há pouco. É que o Código institui a sucumbência recursal, nela incluindo uma nova verba advocatícia. De maneira que
aquele que vai recorrer sem ter convicção, sem ter esperança de obter a reforma da decisão, e que é movido apenas pelo intuito procrastinatório, ele vai saber de antemão que está se expondo a um agravamento dos ônus econômicos do processo, que vai sacrificar a parte com despesas que poderia evitar. O processo novo mantém em primeiro grau os recursos de apelação, agravo e embargo de declaração. Tirou-se apenas o agravo retido, que, como visto, seu objeto foi absorvido pela apelação. Não há o duplo juízo de admissibilidade para nenhum recurso, nem esses que saem do primeiro grau para os tribunais de justiça e tampouco para aqueles que saem do tribunal local para os tribunais superiores, Supremo e STJ. Tudo agora passa por um único juízo de admissibilidade feito pelo tribunal ad quem. De maneira que a tramitação do recurso na instância de origem é a mais simples, a mais singela possível. Entrou com o recurso, contra razões, remessa imediata para o tribunal ad quem. Nos embargos de declaração, há uma novidade, que também é novidade legislativa, mas não é novidade na prática forense, que é o uso do embargo de declaração para corrigir erros materiais, erros de fato cometidos no julgamento embargável. Esse é uma medida que tem alcance criativo, alcance que pode ser muito incrementado pela boa interpretação dos tribunais. O Supremo já adotou, em muitos casos, essa força que se pode conferir a um embargo declaratório de impedir uma ilegalidade manifesta cometida por descuido, vamos dizer assim, do julgamento. Quando não dizer que por erro mesmo, mas um erro que, uma vez alertado, é de tão grave intensidade que não justifica remeter a parte para uma ação rescisória, por exemplo. Isso é a ideia do processo justo, do processo funcional, do processo que tenha preocupação com a justiça material, com a justiça final da prestação jurisdicional. Se é possível, e o Supremo já fez isso há pouco tempo, num caso uma ação de grande rumor econômica, em que, de um dia para o outro, antes de publicar o acórdão, se recolocou o processo em mesa e se corrigiu o equívoco de direito material cometido no julgamento, que acarretaria para a economia nacional, para o Tesouro, um verdadeiro rombo intolerável. Então, quando, já dizia Calmon de Passo, o tribunal vê que está consciente agora, provocado pelo embargo de declaração, que ele proferiu uma decisão que vai ter correção por uma ação rescisória, o que esse tribunal tem que fazer para realizar justiça, para realizar o próprio direito que ele tem o dever de aplicar, de implementar? Acolher os embargos, dizer, errei e corrijo a tempo, porque ainda não transitou em julgado a decisão. Isso é o devido processo material, a garantia de um processo material que tem compromisso não só com a regra, com a forma normal, e muito menos com a forma procedimental. Tem um compromisso de justiça substancial. Esse é o processo justo, cujo resultado, dentro da legalidade, tem que ser o mais justo, o mais adequado, o mais equânime possível, para dar efetividade à tutela jurisdicional, para dar realidade ao acesso verdadeiro à justiça, direito do homem consagrado em todos os tratados que sobrevieram à Segunda Guerra Mundial, tratados dos direitos do homem.
direito de acesso à justiça, direito de acesso a um julgamento humano, justo, legal, no sentido mais substancial possível. Bom, eu já estou abusando aqui, ninguém controlou meu tempo, mas eu acho que já passei de todos os limites. Tem 5? Então, vejamos. Como aproveitar esses 5 minutos? A reforma toda do sistema recursal não contrariou, em momento algum, a maior garantia procedimental do processo justo, que é o contraditório. Contraditório que não é simples audiência bilateral. Contraditório que permite às partes participar, influindo na formação do provimento. De maneira que o provimento, que é ato de autoridade, seja o fruto da colaboração que as partes prestaram para a justa composição do litígio. Por que não contrariou? Porque não impediu, em nenhuma das simplificações, das supressões feitas, que o direito de resposta, o direito de reformar o equívoco, de procurar sanar a deficiência do julgamento do recurso, fosse alcançado. O sistema todo está comprometido com a resposta fundamentada. O sistema todo está comprometido com o duplo grau de jurisdição. Ainda quando se simplifique e se permita uma decisão sumária de denegação do recurso em primeiro grau, tem sempre um caminho para que o recurso suba e passe da decisão singular e chegue até o colegiado. Então, todo recurso tem essa tramitação assegurada. As simplificações procuram desestimular o recurso, mas não impedir o exercício de um recurso cabível de maneira compatível com o contraditório e a ampla defesa. Os recursos para os tribunais superiores, isto é, o extraordinário e o especial, também sofreram algumas inovações significativas que são apontadas pela professora Teresa Arrudalvin Wambier, e dentre as quais ela destaca, e eu endosso, que o projeto buscou adotar regras claras nessa tramitação do tribunal de origem para o Tribunal Superior, que impeça a tomada de conhecimento do mérito do recurso, que impeça a chamada jurisprudência defensiva, que nada mais é do que uma denegação de acesso à justiça. Quando se cria um embaraço caprichosamente baseado em algo que nem a lei processual prevê, o que se está impedindo o exercício do acesso à justiça, acesso esse que não é limitado à fala e à conversa entre o juiz, a parte e o juiz. Esse diálogo e esse direito de acesso projeta ao Tribunal de Segundo Grau, projeta ao Tribunal Superior de Justiça e vai culminar no Supremo Tribunal Federal. O mesmo direito que tem uma parte, quando está enquadrado nos pressupostos legais de ter uma sentença em primeiro grau, é o mesmo direito que se faz presente num recurso extraordinário do recorrente perante a Suprema Corte. De maneira que inventar obstáculos e barreiras, caprichosamente para sonegar a resposta suprema, é denegar justiça. E o pior, feita pelos órgãos superiores que têm a incumbência de garantir os direitos fundamentais e de tutelar o máximo de justiça dentro da prestação jurisdicional. O Código
por vez, abole essas práticas viciosas, intoleráveis no Estado democrático de direito. Há umas providências interessantes também que o Código adota em relação à inconstitucionalidade reflexa, por exemplo, que é a maior barreira hoje para se levar as questões cotidianas do direito processual ao Supremo Tribunal Federal. Mas não que esteja errado nesse ponto o Supremo, porque isso já é uma posição consolidada, antiga, e todo jurisdicionado sabe, em princípio, que o Supremo não vai conhecer de violação de lei processual a pretexto de ofensa da Constituição. Mas o grande erro que está, e aí é um pecado contra a funcionalidade do sistema, é simplesmente não conhecer do recurso extraordinário e arquivar o processo, dando por fim ao sistema de defesa do cidadão. Quando, se existe, como na maioria das casos, existe o reconhecimento do próprio Supremo que há uma inconstitucionalidade reflexa, então, se não resolver essa inconstitucionalidade reflexa, esse processo vai morrer num estágio de denegação de justiça, ou de insuficiência de prestação jurisdicional. E é isso que o Código prevê, que não deva ocorrer por um mecanismo muito simples, que é o mecanismo da fungibilidade recursal, que é muito mais do que uma fungibilidade do recurso, é uma fungibilidade que está presente em todo o sistema funcional do processo, porque isso nasce, não é do recurso, isso nasce lá da teoria das nulidades, da teoria da instrumentalidade, da teoria da finalidade. O processo é todo montado para fins operacionais, fins que devem chegar a um resultado máximo de utilidade, de justiça para a parte. E a justiça se faz no julgamento de direito material, se faz no mérito. Portanto, erros, deficiências ou informalidades não são motivos para que a porta da justiça seja fechada àquele que clama pelo acesso à tutela, que não é criada pelo direito processual. Ao contrário, que é criada pela Constituição, mantida e garantida pela Constituição. Então, o que o projeto diz? Quando o Supremo entender que a inconstitucionalidade é reflexa, que ele não vai conhecer por isso, o que ele deve fazer? Simplesmente remeter o processo para o STJ para apreciá-lo como recurso especial. Teoria da fungibilidade. Então, qual é a diferença entre um recurso especial e um recurso extraordinário, senão a forma de levar pela tramitação um recurso igual, um recurso contra a legalidade, contra o princípio da legalidade, para um órgão ou outro. A diferença, portanto, é de uma ilegalidade em nível constitucional para uma ilegalidade em nível infraconstitucional, o que, na essência, é a mesma coisa, é uma ilegalidade. Se o Supremo, por questão de competência, não pode conhecer e não pode sanar a ilegalidade, há alguém que pode fazer isso, que é o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a última palavra não será do Supremo. Ele tem que reconhecer que essa matéria tem que ser apreciada por quem de direito? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma grande e democrática solução para esse impasse que tanto intranquiliza a sociedade. Bom, eu acho que até aqui eu já abordei os temas principais do problema dos recursos. Só para encerrar, eu estou de inteiro acordo com a professora Teresa Arrudalvin Wambier. Os recursos não podem ser vistos como os vilões desse problema dramático que vive a justiça brasileira. Esse problema tem outras raízes que ultrapassam ao direito processual e que, portanto, nós, meros processualistas, não temos como solucioná-los. Mas nós temos o meio de minimizar esses problemas e, sobretudo, de conclamar
os responsáveis pela administração dos serviços judiciários, para que se compenetrem das novas luzes, dos novos rumos, dos novos propósitos, das novas garantias que configuram o processo justo no Estado democrático de direito. Muito obrigado pela atenção. Agradecendo a brilhante e lúcida exposição do professor Humberto Teodoro, nós encerramos os trabalhos da manhã de hoje e lembramos que os painéis da tarde começam às 14h30, tratando dos temas justiça conciliativa e aspectos processuais da lei anticorrupção e de lavagem de dinheiro. Muito obrigado.